Vou salientar de pronto a resolução número 288 de junho passado, que aborda, que enfatiza especificamente a questão da inflação carceral e como combatê-la, né? Nessa resolução a gente percebe que há uma violação massiva e persistente dos direitos fundamentais, decorrentes de falhas estruturais e falência de políticas públicas, cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária. E aí, as penas restritivas de direitos são elencadas. A gente vai enfatizar o que a gente realiza na prática. O tempo não vai me permitir que eu faça alusão. Mas lembrar, em princípio, aqui, o Norberto Bobbio, que dizia que não é necessário que as penas sejam efetivamente cruéis para que elas sejam dissuasórias, né? Basta que elas sejam certas. O que constitui a razão, aliás, a única razão para não se cometer o delito, não é a severidade da pena, quanto a certeza de que se será, de algum modo, punido. Ué. O que aconteceu aqui? Estava corrigindo. A informática resolveu os problemas que eu não tinha antes dela ser... Bom. Tá. As penas privativas de liberdade, da forma que estão odiernamente aplicadas, elas estão provocando o que se constitui um verdadeiro cataclismo. Nenhum doutrinador foi capaz de mostrar sua eficácia ou credibilidade. O sistema presidial odierno, ele é perverso, anacrônico, defeituoso e impera muito o tratamento desumano. Prisões, hoje em dia, portanto, não educam, corrompem, não diminuem, aumentam os reincidentes, não elevam a conduta dos criminosos, rebaixam, aviltam e enfraquecem, né, a força moral. A gente tem uma série de elementos que são típicos da tradicional encarceramento, que leva à insegurança, embrutecimento, solidão, ociosidade, abandono da família, desajuste sexual, incertezas quanto ao futuro livre. Existem vários estudos percussientes que dizem respeito a essa questão, mas uma coisa que a gente não pode esquecer nunca é que o artigo 225 ele tem como claro também a incumbência do poder público, e dessa incumbência não pode se afastar o Poder Judiciário, também de promover a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Eu sou titular de uma vara ambiental há 23 anos. Então, muita gente me pergunta, como é que a gente vai lidar com uma delinquência ecológica, uma delinquência ambiental, que é uma coisa que, é óbvio, a gente não está estruturado no primeiro momento para lidar. Como é que se vai fazer isso sem tornar esses delinquentes ecológicos parte de um caldo de violência, né, e terror que a gente presencia por detrás das grades? Como sedimentar as bases de uma justiça penal ambiental em uma região onde existe uma polêmica perene, uma polêmica eterna entre crescimento e proteção ambiental, que ainda tem contornos bem emotivos, né? Existe uma pecha que acaba acompanhando ecólogos e ecologistas de que a gente está empachando o progresso. Qual a eficácia da resposta institucional à prática do delito ambiental com penas alternativas? Qual o reflexo das medidas substitutivas no próprio infrator? Então, no primeiro momento, a gente tentou trazer essas respostas. De novo. De novo. Tá? Foi. Ok. Bom, num primeiro momento, a primeira leitura que se faz da Lei 9.605,
é que ela contém uma miríade de possibilidades, com a prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direitos, suspensão parcial ou total de atividades, prestação pecuniária, recolhimento domiciliar, e também na questão do ente moral, da pessoa jurídica, com custeio de programas e projetos ambientais, execução de obras de recuperação de áreas degradadas, manutenção de espaços públicos e contribuição para entidades ambientais. O que é uma realidade do meu estado, isso aqui é uma realidade local. Tá? O que diferencia o infrator ecológico, o delinquente ambiental, na minha percepção, e a percepção do Ministério Público também, nós somos oriundos da minha formação, promotores e juízes são oriundos de uma experiência da Universidade Federal do Amazonas, de um órgão chamado CCA, Centro de Ciências do Meio Ambiente. Então, todos nós temos uma formação acadêmica muito próxima. E o que diferencia, nesse caso, é que o perfil do infrator ambiental ele é muito singular, ele é muito diferente. Pode ser uma dona de casa que está ouvindo um som mais alto no final de semana para se distrair, pode ser um empresário que está gerando emprego, está achando que está fazendo um favor para a sociedade, mas está poluindo. E aqui a gente fez um gráfico comparando as diferentes percepções, uma ótica estritamente jurídica de violação da legislação, as penas alternativas. A gente tem uma percepção lata de crime ambiental, a gente tem um primado de interesse público, sociedade, monopólio estatal da justiça criminal. Na visão tradicional, um foco no criminoso com o propósito de intimidar e punir. E no aspecto das penas substitutivas, foco na restauração do meio ambiente, postura de admissão do erro cometido, reparação, restituição, prestação de serviço comunitário, ganho de percepção da importância da conservação ambiental, adesão voluntária a programas de proteção ambiental e inclusão social. E aí, continuando, infrator isolado, desamparado, desintegrado socialmente. No aspecto das penas substitutivas, reintegração do infrator com aporte de elementos que permitam a formatação de uma cidadania ambiental, visão de seu importante papel para a salvaguarda da qualidade de vida do planeta. Eu estou direcionando isso erroneamente. Vai descontando esses minutos que eu estou tentando apertar isso aqui, eu estou conseguindo. Tá, de uma certa maneira, eu vou partir para a prática já, vou mostrar a nossa vivência, o que a gente faz mesmo. Mas o infrator ecológico, o delinquente ambiental, ele não fica isolado, ele não fica desinformado, que é o que acontece comumente. O infrator é alienado, ele acaba sendo alijado da sociedade em todos os aspectos. No prisma ambiental, ele é informado sobre as consequências do seu ato no meio ambiente e para a comunidade, bem como sobre as etapas do processo de restauração ambiental, contribuindo prioritariamente para o seu desfecho. A gente acaba trazendo o cara para dentro da solução do problema. Vocês vão ver como é que a gente faz isso na prática há mais de 20 anos. Bom, eu não vou perder meu tempo mais nesse gráfico, porque o tempo é reduzido. Então, vou passar aqui o trabalho que a gente faz desde o princípio. Criar uma vara especializada em meio ambiente numa região como a minha pode ser uma coisa muito complicada, porque órgãos ambientais, tu sabes, né, bem melhor do que eu, e órgãos ambientais têm a pecha de querer atrasar, atrapalhar o progresso, e uma vara ambiental seria um componente a mais para dificultar as coisas. E a gente percebe, primeiro, a falta de educação ambiental, a falta de conhecimento. Se eu chegasse numa turma, mesmo na faculdade, falar artigo 171, todo mundo sabe que é uma coisa, uma picaretagem, uma coisa errada. Mas se eu falar artigo 225 da Constituição Federal ou 229 da Constituição do meu Estado, que trata da questão ambiental, ninguém vai saber. Então, uma coisa que a gente tinha que fazer no primeiro momento era permitir que o público, que as pessoas conhecessem melhor o teor da legislação ambiental vigente. E a gente começou a fazer isso apenando infratores para a colocação de billboards de outdoors na cidade inteira com conteúdo expressivo da Lei de Crimes Ambientais. Então, crimes ambientais sem penas alternativas. Esse foi o primeiro infrator
Esse é o Manatimen, Gilberto, é o cara dos peixe-bois. Ficou alimentando peixe-boi durante 1 ano lá no INPA. E a gente percebeu que a receptividade da mídia foi interessante. Eu não procurei isso. Isso foi acontecendo, a gente achou que tinha um nicho, tinha uma brecha que tinha que ser explorada. A gente tinha que clarificar isso aí. A população estava sem saber qual era a função de uma vara ambiental. Ó, e nem alguém está tirando pelas costas. Isso é uma situação bem interessante, porque foi o primeiro grande vazamento, foi antes da Baía da Guanabara. Você lembra disso? Isso foi a Companhia de Energia, que acabou causando um vazamento imenso, e lá no Igarapé, na cidade. Isso foi antes do grande vazamento aqui primeiro, antes da Petrobras, daquelas amostras de estava meio titubeando, aconteceu isso. E a gente acabou contemplando isso, sabe? A gente começou a publicizar o conteúdo da Lei de Crimes Ambientais. Isso é o sambódromo. É um local bem apropriado para colocar, que não se deve perturbar o público. Esse foi o primeiro momento em que a gente fez com que essa legislação se popularizasse. Esse é um apenado que reconstituiu esse chafariz. Opa! Uma outra forma interessante foi de uma empresa de ônibus, por exemplo, que jogava fumaça e perturbava com o ruído dos seus ônibus, a colocação de mais de 500 cartazes no interior desses veículos para que a população, o usuário, tivesse contato com o conteúdo da legislação ambiental no cotidiano, no diário. Isso acabou acontecendo de uma maneira muito interessante. Acabou permitindo que essas pessoas soubessem, por exemplo, que grafitar é crime. Isso é... De novo. Opa. Tá. Uma maneira alternativa de trabalhar também é fazer com que grandes poluidores possam realizar eventos de conscientização ambiental. Esse foi um deles. A gente acabou trazendo o Michel Prier. Quando a vara fez 8 anos, a gente fez um evento em que mais de 5.000 crianças foram colocadas para pensar, para tentar mentalizar o que seria o seu amanhã na Amazônia. Então foi bem interessante esse trabalho. O doutor Renato Lanini, ele tem essa percepção de que o juiz tem esse papel de educador, ainda que ele não seja formalmente um professor, mas ele tem um lado muito pedagógico, no sentido de dar sentenças ecologicamente corretas ou procurar traduzir isso de uma maneira que ele possa semear isso na sociedade. Tá? Tá. Isso foi um trabalho que a gente fez que acabou sendo premiado no Inovare de 2007. Tá? A utilização de arte sequencial, que foi uma outra forma que a gente encontrou de que a população entendesse um pouco. Se a gente vive no Estado de Direito Ambiental, não é uma coisa que só nós, operadores de direito, temos que saber, né? Engenheiros, arquitetos, geógrafos, todo mundo tem que saber um pouquinho, estudantes. E uma maneira que a gente encontrou de explicar a lei foi quadrinizando. Isso valeu uma premiação do Inovare do ano de 2007. Cada quadrinho desse, a gente trouxe até alguns aqui, trata de uma legislação diferente. Essa é a Carta Magna, a Constituição Federal, tem a Lei 9.985, tem a Lei 9.605, cada um trata de uma maneira bem lúdica da questão. Como a gente tem as unidades de conservação,
a gente procurou fazer um trabalho bem aprimorado para mostrar a Lei 9.985. Patrimônio histórico, Lei 6.938, aquecimento global, questão do aquecimento e da dengue. Esse é um outro trabalho onde a gente percorre as comarcas que são acessíveis por terra, né, com a justiça volante ambiental, que também prima muito pela questão de soluções alternativas. Isso é nos fins de semana, a gente costuma levar a equipe inteira para conversar com os comunitários, conversar com os munícipes, para expressar de como que eles podem nos auxiliar. Para quem não tem, a nossa justiça ambiental já não tem mais competência concorrente com as comarcas do interior, mas houve um momento em que a gente se deslocava pelo estado inteiro, até São Gabriel da Cachoeira, que é um local bem extremo, perto do Pico da Neblina, que é o ponto mais alto do Brasil. Isso são formas que a gente encontrou de disseminar o conteúdo da legislação. Esse é um cliente satisfeito, né, pelo jeito. Esse é um trabalho que a gente fez também. Um poluidor, um ente moral, que tem condições, vai ser aplicada uma pena a ele, numa ação civil pública, vai ser aplicado uma penalidade que faz com que ele construa, por exemplo, um espaço de educação ambiental num local onde essa educação é mal, vamos dizer assim, implementada ou desconhecida. Então, hoje a gente tem um projeto que me é muito caro, que são as ocas do conhecimento ambiental. Existem cerca de 5 ocas na cidade inteira, cada uma toma conta de cerca de 70 crianças, e hoje a gente tem uma variedade de coisas que são... Hoje ela faz parte do sistema municipal de ensino, mas começou só a vara do meio ambiente, administrou durante muitos anos, e hoje a gente tem a prefeitura como parceira. Essa foi a primeira. Essa já é um outro trabalho, um pouco mais esmerado. Opa. Esse é um trabalho que a gente faz com o Exército Brasileiro. Essa foi uma oca que foi construída no Centro de Guerra Nacional de Treinamento, o SIGS, e que reuniu cerca de 5.000 crianças no dia da criança do ano passado. Isso valeu... tem vários livros escritos a respeito, mas valeu um prêmio lá em Portugal. As professoras que me ajudam a tocar esse trabalho são muito empolgadas, fazem um trabalho muito bonito, acabaram escrevendo um livro sobre o assunto. Essa é a oca lá do Poraquequara. Hoje a gente tem crianças aprendendo a construir o ukulele, instrumento musical. A madeira, que era uma madeira que deveria ser descartada, está servindo para construir instrumento musical, e a gente fez uma orquestra. Um outro trabalho que a gente faz com o Exército Brasileiro, com as medidas e penas alternativas, foi ajudar a começar a construir o aquário amazônico. Essa é uma sala muito interessante, porque foi feita para deficientes visuais. Como morre muito animal de causas naturais, a única maneira do deficiente visual conhecer esse animal é tateando. Então, são taxidermizados e colocados nessa sala. Essa oca fez 6 anos, a última oca do Poraquequara, ela completou 6 anos há pouco tempo. Essas são crianças que aprenderam a construir instrumentos musicais. O ukulele ele não é tão havaiano quanto a gente pensa, ele tem origens no cavaquinho. Então tem um lado totalmente brasileiro dessa história.
Tá. Essa é uma outra coisa que me é muito cara, porque quando a gente começou a trabalhar com a vara ambiental, a ideia que a gente tinha é justamente essa, já que o infrator não é um infrator convencional, não é um infrator comum, é um infrator que se presta, na verdade, a reconhecer seu próprio erro, a gente começou a fazer a colocação desses infratores para assistir aulas de conscientização ambiental. Isso há mais de 20 anos. A gente começou, na verdade, em 98, sem muita pretensão. Era esse o espaço que eu dispunha. Aí, no decorrer do tempo, hoje a gente fez um acordo com o IBAMA. O IBAMA é o nosso parceiro. Essa aí é uma engenheira aprendendo a plantar. A gente tem pessoas de várias ao final do curso de conscientização ambiental, essas pessoas recebem um certificado. E, assim, o que eu tenho a dizer é que existem várias dissertações de mestrado e agora tese de doutorado sobre isso. A recidiva é zero, a reincidência é zero. Mais de 2.500 pessoas já passaram por isso, não há reincidência. Essa é a última turma, a mais recente, de agosto desse ano. O Dr. Vladimir Passos escreveu um artigo muito interessante sobre a reeducação de infratores em Manaus. Ele esteve lá, entrou numa dessas aulas, não se identificou no primeiro momento e escreveu esse artigo que a gente considera um primor, porque gente filtrada, né? Tá. O professor, assim, experimentar uma vara ambiental que tem tudo para dar errado, acontece mesmo. A gente soube que estava fazendo alguma coisa certa, ou pelo menos estava no caminho certo, quando os formandos da Pace University, naquela época, falou-se muito naquela época, isso meados da década passada, sobre o Brasil existindo sem a Amazônia, então, mesmo papo, a mesma retórica boba de sempre. E eles ficaram bastante assustados, mas o professor Nicholas Robinson, na época, entendeu que a nossa vara especializada ela abriu um caminho, ela criou um modelo interessante de proteção ambiental. Depois a vara ambiental acabou tirando o primeiro prêmio de qualidade nacional, lá do nosso judiciário. Essa é uma foto, talvez ela não seja muito popular hoje em dia, mas isso foi ele foi entregar o troféu. Mas de qualquer maneira foi o Inovare. Para nossa felicidade, no ano de 2010 houve um estudo chamado Green Injustice, o maior estudo no mundo feito pela Universidade do Colorado e pela ONU, tratando de varas e tribunais ambientais. E, para nossa absoluta surpresa, os métodos que a gente usa acabaram fazendo com que a vara fosse a revelação do estudo. Quem quiser está na internet em PDF, vocês podem conseguir uma cópia do Green Injustice. Aí, outros países pediram que a gente falasse um pouco sobre esses métodos que aparentemente são simples, mas eficazes. A gente teve países como a Indonésia, como Filipinas, falando um pouco sobre a questão. E até Bolívia, países aqui da América do Sul, se interessando por esse modelo. 6 anos depois, esse novo estudo foi feito e a vara especializada no meio ambiente do Amazonas continuou sendo destacada. Bom, esse é um trabalho que a gente fez também com posto de entrega voluntário. Isso aí foi no início da década passada. Esse é um outro trabalho, a gente aplicou uma sanção nesse espaço, nesse centro comercial, onde foi criado o Espaço ECAM, Espaço da Cidadania Ambiental, que foi feito para externar técnicas de reciclagem, reaproveitamento. As aulas de conscientização ambiental são dadas nesse espaço. É uma experiência também muito interessante.
Hoje a gente tem... Até a reunião dos índios é feita, dos índios normalmente é feita aí. Para quem gosta de quadrinhos também, a gente... Esse é um dos locais onde tem o ECAM funcionando. Esse é o segundo ECAM que acabou abrindo também e que faz curso para donas de casa, a população do entorno, a população que aprende muito sobre a questão da reciclagem. Esse trabalho que a gente faz acabou granjeando também um estímulo, como se fosse um método pedagógico que foi dito pelo Conselho Nacional de Justiça que seria interessante que a magistratura encontrasse métodos menos processuais e mais pensando mais na sociedade. Não tem som, né? Tem som? Bom, tem, né? Que é a som não dele. Agora. Esses foram desenhos que a gente divulgou para que a legislação ambiental ficasse popular. Em florestas, sem licença ou registro de autoridade competente? Aí tem gente maldosamente que fala que o Jason foi lá e cortou o menino no meio. Isso foi veiculado na televisão e no cinema. Então é uma maneira interessante de... Vocês estão perturbando o sossego público, e isso é proibido. Não é muito original, mas é... Uma mensagem direta, né? Mensagem direta. Quem joga lixo nos rios está cometendo um crime. A pena pode aumentar até 5 anos se o crime causar a interrupção do abastecimento público de água. Agora caminhando aqui para o final. Olá, amiguinhos. Eu sou o Reciclildo. Vocês sabiam que cada pessoa no mundo produz em média 180 kg de lixo por ano? E que esse lixo é despejado sem nenhum critério, dificultando a reciclagem? Mas isso pode mudar. Com a coleta seletiva, ficou mais fácil e divertido reciclar o lixo. A resolução do CONAMA diz quais cores que devem identificar os coletores de diferentes tipos de resíduos. Não fique de fora, venha brincar de reciclar, participe. São essas as formas que a gente encontrou para disseminar respeito à legislação ambiental e encontrou métodos alternativos que não são os convencionais para tratar da questão da marginalidade ecológica. Muito obrigado.